Eles gravaram mensagens nas paredes para que ninguém jamais encontrasse. O ar lá embaixo não tem cheiro de terra. Tem cheiro de osso velho e cera derretida, um odor que gruda na garganta e não sai nem depois de horas na superfície. Quem desce pela primeira vez descreve a mesma coisa. Uma sensação de que o túnel respira, como se algo ainda estivesse vivo naquelas paredes de tufo vulcânico esculpidas à mão, milímetro por milímetro, na escuridão total de uma Roma que queria apagar cada sinal de que aquelas pessoas tinham existido. 18 metros abaixo do asfalto de Roma existem 300 quilômetros de corredores. 300. E menos de 10% foram explorados de verdade. Nos outros 90%, arqueólogos encontraram câmaras que não estavam em nenhum mapa. Inscrições em línguas que misturavam grego, latim e símbolos que nenhuma tradição conhecida reivindica como seus. E em pelo menos um corredor específico, lacrado por razões que o Vaticano ainda não explicou publicamente, há marcas nas paredes que pesquisadores descrevem como incompatíveis com qualquer ritual cristão primitivo documentado. O que os primeiros cristãos esconderam lá embaixo não era apenas seus mortos. Era uma mensagem endereçada a um momento exato da história. E esse momento pode ser agora. Para entender o que existe debaixo de Roma, é preciso primeiro entender o nível de terror que existia acima. No ano 64 d.C., Nero acusou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. O historiador Tácito, que não era cristão e não tinha nenhuma simpatia particular pela nova religião, registrou no Anális o que aconteceu em seguida com uma frieza que ainda hoje provoca desconforto. Cristãos foram cobertos com peles de animais e jogados aos cães. Outros foram crucificados, outros foram transformados em tochas humanas para iluminar os jardins imperiais à noite. Nero assistia do terraço. Nesse contexto, de perseguição real, não metafórica, a decisão de continuar praticando uma fé proibida exigia não apenas coragem, exigia arquitetura. Os romanos tinham uma lei fundamental sobre os mortos. Nemo mortuum in urbe sepelito. Nenhum morto será enterrado dentro da cidade. Isso empurrava os cemitérios para as estradas que saíam de Roma, especialmente a Via Ápia, a Via Salária, a Via Nomentana. E foi justamente esse espaço, legalmente protegido como território dos mortos, portanto intocável até para as autoridades romanas, que os primeiros cristãos começaram a escavar. A lógica era brutal em sua inteligência. O império não profanava sepulturas. Era um tabu cultural mais profundo do que qualquer lei escrita. Então os cristãos foram para baixo da terra, para o único lugar onde Roma não ousava entrar. Mas enterrar os mortos era apenas a função oficial. As catacumbas eram escuridão total, exceto por pequenas lucernas a azeite que produziam uma chama do tamanho de uma amêndoa. Nessa luz mínima, entre paredes que pingavam umidade e corredores tão estreitos que dois adultos mal conseguiam se cruzar, os primeiros cristãos se reuniam. Celebravam o que chamavam de agape, a refeição de amor, batizavam, cantavam e, o que mais interessa aos arqueólogos hoje, pintavam. As pinturas das catacumbas são documentos visuais de uma teologia ainda em formação. Não havia consenso doutrinário firme nos primeiros 2 séculos do cristianismo. O que havia era uma urgência, comunicar algo essencial antes que a perseguição apagasse tudo. E essa urgência produziu imagens que até hoje desafiam interpretações simples. Há representações de Cristo como Orfeus, o músico grego que desceu ao submundo e voltou. Há símbolos do peixe, íctis, do pão, do vinho, mas também de pombas, de âncoras e de um emblema enigmático que os próprios estudiosos chamam de crismon, um monograma que mistura as primeiras letras do nome de Cristo em grego com símbolos que têm paralelos no misticismo pagão. O teólogo Tertuliano, escrevendo por volta do ano 200 d.C., já reclamava que cristãos estavam misturando sua fé com elementos de outras tradições. Ele não estava descrevendo um grupo marginal. Estava descrevendo o que ele mesmo via acontecer ao redor. E nas catacumbas, nas paredes úmidas de tufo a 18 metros da superfície, essa mistura ficou congelada no tempo. O cheiro de incenso,
ou o que os arqueólogos identificam como resíduos de resina queimada encontrados em pequenas cavidades nas paredes. Ainda pode ser detectado em algumas câmaras menos visitadas. Uma persistência química de 2000 anos, como se o próprio ar tivesse guardado memória do que aconteceu ali dentro. A história das catacumbas como campo de estudo moderno começa com um acidente. Em 1578, trabalhadores abrindo uma vala na Via Salaria, no norte de Roma, tocaram o chão. E o chão cedeu. Um dos operários, cujo nome foi registrado pelo antiquário Antônio Bósio como Bartolomeu Sanches, caiu por uma abertura que dava para um corredor escuro, cheio de inscrições e nichos com ossos. Quando Sanches foi resgatado, atordoado, coberto de pó de tufo, ele descreveu ter visto palavras nas paredes em língua que não reconhecia e figuras pintadas que pareciam rezar de braços abertos para o teto. Bósio, fascinado, passou os 30 anos seguintes descendo sozinho nas catacumbas, de vela na mão, mapeando o que podia. Seu livro póstumo, Roma Soterrânea, publicado em 1632, é o primeiro documento sistemático daquele mundo subterrâneo. Bósio ficou perdido nas catacumbas múltiplas vezes. Em uma entrada de seu diário, escreveu que passou mais de 4 horas tentando encontrar a saída em escuridão completa depois que sua vela se apagou. Não descreveu medo, descreveu silêncio. Um silêncio tão espesso que eu podia ouvir meu próprio sangue. Fato 1. A imagem mais antiga de Maria. O primeiro grande segredo arqueológico das catacumbas está na Catacumba de Priscila, escavada sob a Via Salária. Numa câmara chamada pelos estudiosos de Capela Greca, a Capela Grega, existe uma pintura que provoca debate há mais de um século. Uma mulher sentada, amamentando uma criança, com uma figura apontando para uma estrela acima de sua cabeça. Se a datação for confirmada, e aqui começa a controvérsia, estamos diante da imagem mais antiga de Maria e o menino Jesus, produzida por volta de 230 d.C. A identificação foi proposta inicialmente pelo arqueólogo Joseph Wilpert no início do século XX e tem sido aceita pela maioria dos estudiosos católicos desde então. Mas em 2018, pesquisadores do Pontifício Conselho para a Cultura publicaram uma análise que questionou a leitura tradicional. Segundo o estudo, a figura pode ser simplesmente uma mãe anônima com seu filho, um tema comum na arte funerária romana pagã. A estrela e a figura apontando para ela não seriam necessariamente referências à estrela de Belém, mas a um gênios, o espírito guardião romano. A imagem existe. O debate sobre o que ela significa ainda não foi resolvido. Fato 2. A Câmara Lacrada de Domitila. Em 1956, durante escavações de rotina na Catacumba de Domitila, uma das mais antigas conectada a uma família aristocrática romana, arqueólogos abriram uma câmara que havia sido selada com argamassa. Dentro, encontraram ossos de crianças com idades estimadas entre 2 e 7 anos. O que perturbou os pesquisadores não foi o número de crianças. A mortalidade infantil na Roma antiga era brutal, mas a disposição dos ossos. Eles não estavam em loculi, os nichos retangulares típicos do enterramento cristão. Estavam no centro da câmara, em configuração circular, com pequenos objetos de cerâmica entre eles que não correspondiam a nenhum objeto funerário cristão ou romano catalogado. É importante ser preciso aqui. Nenhum dos pesquisadores envolvidos afirmou tratar-se de ritual de qualquer natureza. As interpretações sobre a disposição dos ossos permanecem altamente especulativas e a ausência de publicação ampla reflete cautela acadêmica, não ocultação. Nenhuma explicação consensual existe até hoje e talvez nunca exista. O relatório original foi publicado em italiano em um periódico especializado de circulação restrita. Os ossos estão hoje no arquivo do Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã em Roma. A câmara foi novamente lacrada. Teoria controversa: rituais iniciáticos. O historiador Robin Lane Fox, da Universidade de Oxford, argumentou em seu livro Pagans and Christians, 1986, que a separação entre práticas cristãs e pagãs nos primeiros séculos era muito menos nítida do que a narrativa da Igreja posterior queria admitir.
Nas catacumbas, essa zona cinzenta é visível nas paredes. Há inscrições que misturam invocações a Cristo com fórmulas de proteção que têm paralelos diretos nos papiros mágicos gregos do mesmo período. Em 2021, pesquisadores da Universidade de Bari publicaram um estudo no periódico Revista de Arqueologia Cristiana, analisando 34 inscrições em câmaras pouco acessadas da Catacumba de Calisto. 12 dessas inscrições continham fórmulas que, segundo os autores, não encontram correspondência em nenhum texto litúrgico cristão primitivo conhecido, e apresentam estrutura compatível com textos de iniciação mistérica. A hipótese, apresentada com cuidado, não como conclusão, é que certas câmaras funcionavam como espaços de rituais iniciáticos paralelos ao culto público, possivelmente influenciados pelos mistérios de Mitra ou de Ísis. A posição oficial da Igreja Católica, reiterada pelo Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã, é que as catacumbas eram exclusivamente espaços funerários e de culto cristão ortodoxo, e que qualquer influência de outros sistemas religiosos foi superficial e não estrutural. Ambas as posições têm evidências, e o debate está vivo. Fato 3. As 17 câmaras encontradas em 2022. A descoberta mais recente veio em 2022, quando uma equipe do CNR, Conselho Nacional de Pesquisas da Itália, utilizou tecnologia de tomografia computadorizada de muons, a mesma usada para mapear o interior das pirâmides do Egito, para identificar 17 câmaras não mapeadas em um setor da Catacumba de Priscila que havia sido considerado completamente explorado desde o século XIX. As câmaras ainda não foram abertas fisicamente. A análise por imagem identificou a presença de objetos no interior, mas não é possível determinar sua natureza sem acesso direto. O projeto de abertura controlada estava previsto para 2024, mas foi adiado por questões de financiamento e de acordo institucional com a Santa Sé. 17 câmaras, fechadas, esperando. Marcos Aurélio Tavares cresceu em Juazeiro do Norte, Ceará, na sombra literal do Padre Cícero. Filho de um homem que fazia romaria todo ano de mochila nas costas, Marcos aprendeu desde cedo que a fé tem cheiro, vela, suor, flores murchas na estátua do santo, que ela tem textura, o calçamento irregular da Praça do Romeiro sob sandálias gastas, que ela tem som, o murmúrio coletivo de milhares de pessoas rezando em uníssono no escuro antes do amanhecer. Aos 34 anos, depois de 3 anos economizando o salário de técnico de informática, Marcos desembarcou em Roma em setembro de 2019 com uma mochila, um caderno de anotações e a certeza de que queria entrar nas catacumbas. Ele desceu pela Catacumba de Calisto numa tarde de terça-feira, fora da temporada turística. O grupo era pequeno, 8 pessoas, um guia italiano que falava um português truncado. Marcos foi o último a entrar na escada de pedra que leva aos corredores principais. Ele contou depois em um relato publicado em um blog de peregrinações católicas brasileiras que o que mais o afetou não foi o tamanho do lugar nem a escuridão. Foi o silêncio. Em Juazeiro, a fé é barulhenta. É grito, é choro, é banda de forró depois da missa. Aqui embaixo, a fé não tem som. E de alguma forma isso me pareceu mais assustador e mais verdadeiro ao mesmo tempo. Marcos Aurélio Tavares. Na Câmara dos Papas, onde estão enterrados vários bispos de Roma do século III, Marcos ficou parado por um tempo que ele mesmo não soube medir. Nas paredes, inscrições em grego, nomes que ele não conhecia, gente que morreu com medo, que rezou no escuro, que acreditou em algo que o império inteiro queria apagar. Ele não rezou. Só ficou em pé, com a mão espalmada na parede fria, sentindo o tufo poroso sob os dedos. Não sabia se estava tocando pedra ou história. Acho que eram a mesma coisa. Roma tem oficialmente 60 catacumbas registradas. Na prática, os estudiosos estimam que existam pelo menos 40 a 60 mais ainda não documentadas, enterradas sob bairros, estacionamentos e até sob edifícios residenciais modernos. Das catacumbas abertas ao público, 6 recebem visitantes regularmente: Calisto, Priscila, Domitila, Sebastião, Agnes e Comodila.
Juntas, elas somam aproximadamente 1,5 milhão de visitantes por ano, um número que cresceu 23% entre 2015 e 2019, segundo dados da Comissão Pontifícia de Arqueologia Sacra. Mas o que a maioria dos visitantes não sabe é que o que vem equivale a menos de 5% do total existente. Os corredores acessíveis foram preparados, iluminados, dotados de piso antiderrapante. Nas seções não abertas ao público, o chão ainda é terra batida, misturada com fragmentos de osso. As paredes, sem a intervenção de conservadores, mostram o tufo em seu estado original, poroso, úmido, levemente quente ao toque por causa da temperatura constante de 14 graus Celsius que se mantém em qualquer estação. É a mesma temperatura de uma adega de vinho. É a temperatura que preservou pinturas por 2 milênios. A acústica deliberada. Uma curiosidade que raramente aparece nos guias turísticos. As catacumbas têm acústica excepcional. Os corredores estreitos e as câmaras esféricas criam uma reverberação que amplifica vozes humanas, de maneira que pessoas descrevem como sobrenatural. Uma única voz falando em tom normal ressoa como se viesse de múltiplas direções simultaneamente. Os primeiros cristãos certamente conheciam esse efeito. Pesquisadores da Universidade de Salerno publicaram em 2023 um estudo de acústica arquitetônica, concluindo que a geometria de pelo menos 3 câmaras na catacumba de Calisto é inconsistente com a construção acidental, ou seja, as dimensões e o formato parecem ter sido planejados deliberadamente para maximizar a reverberação sonora. Planejados para quê, exatamente, continua sendo uma questão aberta. As catacumbas judaicas esquecidas. Há também uma camada que nenhum guia menciona: as catacumbas judaicas. Existem pelo menos 6 em Roma, das quais a mais estudada é a de Vigna Randanini, na Via Ápia. Elas são fechadas ao público e raramente aparecem na narrativa popular. Seu estilo arquitetônico é quase idêntico ao das catacumbas cristãs, o que levanta questões sobre quem influenciou quem. A opinião dominante entre arqueólogos é que a prática de escavação em tufo para enterramento coletivo foi iniciada pelas comunidades judaicas de Roma e, posteriormente, adotada pelos cristãos. A relação entre as duas tradições naquele momento histórico era muito mais próxima e ambígua do que os séculos subsequentes fizeram parecer. A tecnologia contra o tempo. Em termos de conservação, o maior desafio atual não é o tempo. É o dióxido de carbono exalado pelos visitantes. A Comissão Pontifícia de Arqueologia Sacra implementou em 2020 um sistema de sensores em tempo real nas catacumbas de Calisto e Priscila que monitora temperatura, umidade e concentração de gases, ajustando automaticamente o fluxo de visitantes quando os níveis críticos são atingidos. Tecnologia do século XXI protegendo segredos do século II. Existe um momento específico que os guias das catacumbas descrevem como inevitável. Acontece quando o grupo para em algum ponto mais afastado, longe da entrada, e o guia apaga as luzes por 30 segundos para que os visitantes experimentem a escuridão original. 30 segundos de preto absoluto, sem um único fóton. A escuridão que os primeiros cristãos conheciam toda vez que a pequena chama a azeite morria antes que alguém pudesse reacendê-la. Nessa escuridão, algo acontece com a percepção do tempo. Não é medo exatamente. É algo anterior ao medo. Uma sensação de que as paredes se expandiram, de que o espaço ao redor ficou maior e menor ao mesmo tempo, de que o corredor não tem mais comprimento, porque não tem mais referência visual. Alguns visitantes descrevem uma vontade de falar, de fazer barulho, de provar para si mesmos que ainda existem naquele espaço. Os que ficam em silêncio relatam outra coisa: a sensação de não estar sozinhos. Não no sentido sobrenatural, ou pelo menos, não necessariamente, mas no sentido de que aquele lugar foi habitado por uma intensidade humana tão concentrada durante tanto tempo que ela deixou algum tipo de rastro, não nos ossos, não nas pinturas, mas no próprio ar, naquele cheiro específico de resina e pedra e tempo que gruda na garganta e não sai. Os primeiros cristãos que desceram aqui não eram heróis. Eram pessoas comuns com medo real.
Padeiros, escravos libertos, comerciantes, crianças. Pessoas que tinham tudo a perder e que, mesmo assim, insistiram em preservar algo que consideravam mais importante do que sua própria segurança. O que exatamente esse algo era? Fé pura, ritual iniciático, sincretismo pragmático, amor obstinado por uma ideia? É uma questão que os arqueólogos ainda estão tentando responder, câmara por câmara, inscrição por inscrição, nas paredes úmidas de um mundo subterrâneo que tem 300 quilômetros de extensão e ainda guarda 90% de seus segredos intactos. Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que eles esconderam. Seja por que ainda nos importa tanto descobrir. 2000 anos depois, no escuro, com a mão espalmada em uma parede fria, sentimos a mesma coisa que Marcos Tavares sentiu em Juazeiro antes de aprender o nome Roma. A mesma coisa que Bartolomeu Sanches sentiu quando o chão cedeu sob seus pés em 1578, e ele caiu para dentro de um mundo que ninguém deveria ter encontrado. A certeza perturbadora de que existe algo que ainda não compreendemos completamente sobre quem somos, de onde viemos e o que os que vieram antes de nós sabiam que nós esquecemos. 18 metros abaixo de Roma, a resposta espera. Nas 17 câmaras ainda fechadas, no ar que não mudou em 2 milênios, no silêncio espesso que Bósio descreveu como capaz de fazer ouvir o próprio sangue. Ela sempre esteve lá, esperando que alguém fizesse a pergunta certa.